A Igreja do Evangelho Quadrangular teve seu início quando a Aimee Semple McPherson, mulher cheia do Espírito Santo de Deus, foi inspirada em sua mensagem, o Evangelho Quadrangular. Foi em 1922, com todos os desafios daquela época, que a Aimee Semple McPherson foi capacitada e encorajada pelo Senhor a seguir o chamado à evangelização das almas perdidas. Já no Brasil, a Igreja do Evangelho Quadrangular teve início em 15 de novembro de 1951 em São João da Boa Vista, São Paulo, por meio do reverendo Harold Williams, que realizou campanhas de evangelização em tendas de lona. Acreditamos que a nossa igreja é a única que tem seu registro de áudio e vídeo do primeiro Boa Noite em um culto aqui no Brasil. Boa noite, amigos. Bem-vindo ao nosso culto. And as we would say in English, the Lord bless you and welcome to our service. Hoje é o nosso primeiro culto na tenda de Jesus. Graças a Deus pelo privilégio de pregar o Evangelho aqui debaixo desta lona. Todo o povo que ama Deus, diga aleluia! Após ter sido proclamado o Evangelho Quadrangular no Brasil, com tantas obras sendo abertas, chegava a Minas Gerais, em 15 de novembro de 1951, o reverendo Joaquim Pedro dos Santos, no município de Juiz de Fora, que por sua vez, no dia 23 de setembro de 1956, abalou a Praça Alfredo Lage com a sua voz proclamando o Evangelho. Logo depois, vieram os pastores Mário de Oliveira e Antônio Genaro, que igualmente, cheios do Espírito Santo, transmitiam o Evangelho Quadrangular. O poder de Deus atraía as pessoas a seguir o chamado para a evangelização. Vieram então os primeiros batismos do Espírito Santo, que capacitava e encorajava cada vez mais pessoas a seguir o nosso Senhor Deus. Quando eu estava em Bauru, o pastor Mário então aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E para minha surpresa, o pastor Mário, que chegou por último, saiu primeiro para ser missionário. Ficamos todos surpresos e até ao mesmo tempo muito felizes, porque ele sentiu o chamado e não se apegou a nada e saiu, ficando o pastor Antônio Genaro, que posteriormente também saiu para cumprir esse chamado de Deus. Chega na Rádio Itatiaia um rapaz com o braço na tipóia, quebrado, os olhos feridos por um acidente vindo de Juiz de Fora, para inaugurar o seu programa na Rádio Itatiaia. Eis que ali surge então Mário de Oliveira. Ninguém o conhecia como pastor, mas era simplesmente Mário de Oliveira e Cadeia da Prece. Inaugura-se então o primeiro movimento, a primeira reunião no Clube Renascença. Superlotação. Mário de Oliveira, criticado, perseguido, não era entendido por ninguém naquela época. Então surge a oportunidade de ele alugar um galpão na Lagoa Santa, uma antiga garagem de ônibus, para começar suas reuniões. Dois pastores que foram responsáveis pela expansão da nossa igreja em Minas Gerais. Que apesar de ter chegado em 1960 em Minas Gerais, ela só veio estourar o trabalho na década de 70, quando o pastor Mário chegou em Juiz de Fora e de Juiz de Fora para Belo Horizonte. Chegando aqui no bairro Carlos Prates, e de lá ele trouxe o pastor Antônio Genaro, que veio para a cidade industrial, onde eu tive o privilégio de conhecê-lo e de ser resgatado do mundo do sofrimento para a Igreja do Evangelho Quadrangular. O pastor Mário chegou na Rua Lagoa Santa e a minha esposa, através de uma pessoa, de uma senhora, convidou ela para começar uma corrente. Eu não queria ir de jeito nenhum, mas até que um dia ela me convenceu e eu fui. Senti um toque de Deus naquele culto. Eu batizei, desci as águas e depois que eu desci as águas, eu comecei a firmar mais na igreja, no grupo de homens. Nós tínhamos aqui um companheiro, Geraldo Ferreira, o Geraldão, que
que um dia chegou com a proposta de colocarmos aqui um pastor evangélico que era muito bom, tinha uma voz maravilhosa, falava maravilhosamente bem para as pessoas. Neste horário, a Rádio Itatiaia apresenta programa Cadeia da Prece com Mário de Oliveira, unindo pessoas de todos os credos e religiões em torno de Cristo, formando a grande força espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ouvintes da Rádio Itatiaia, que formam comigo a poderosa cadeia da prece. E o Mário com aquela verve dele, né? Ouvintes da Itatiaia, poderosamente boa tarde, né? E aquilo foi um sucesso muito grande. O pastor está falando para fora. Então, uma coisa mais interessante, porque quando na década de 70 a igreja estava quase toda ela envolvida com a política, né? Então a fé tinha desaparecido da igreja, que é a figura da fé, né? Então entrou o Mário de Oliveira que até então, irmão, as igrejas, e teve também uma sacanagem muito grande com o Mário, punha maconha dentro da igreja, chamava a polícia. Foi aí que o Geraldão entrou mais uma vez, falou, você vai ser candidato e tal, eu tenho respeito, porque você como deputado federal, ninguém vai mexer com sua igreja mais. E não mexeu mais não. E a igreja cresceu mais ainda, né? Explodiu. O Sermão da Montanha ali na Praça do Papa foi um negócio fantástico, né? No dia da Sexta-feira da Paixão. Quer dizer, era uma outra atividade religiosa, que não era católica, mas que levava multidão. A pessoa então, foi isso que os evangélicos fizeram, né? Foram falar de fé. E essa história não acaba por aqui. Vocês, pastores, membros, ainda estão escrevendo cada linha com amor, comunhão, dedicação, força e fé.